Quero aqui de início já estar agradecendo a Deus por mais uma oportunidade, mais um dia maravilhoso, um lindo dia que Ele nos concede, mais um dia que Ele nos dá força para que pudéssemos chegar até aqui, estar aqui bendizendo o seu santo nome, louvando, adorando, buscando mais dele para nossas vidas, amém? Quero mandar aqui um abraço para o grupo MENE, na pessoa do Bispo Ronaldo Moura, que está em Portugal. Um abraço, pastor, que Deus abençoe e ajude aí na obra, no ministério, e aqui também, em nome de Jesus, saudações do Ministério Cenáculo para Portugal, amém? Eu quero também estar aqui já agradecendo a Deus pela vida de algumas pessoas também que têm nos ajudado, aqui na Alemanha, orado, intercedido pelas nossas vidas. No Brasil também temos alguns irmãos. Eu quero que a igreja também venha estar levando em direção a Deus, e pedindo que Deus abençoe cada um dos teus servos e das suas servas que estão não só na Alemanha, mas também no Brasil e em Portugal, amém? Glória a Deus. Meus irmãos, hoje nós estamos nas vésperas, como se diz no Brasil, do Dia das Mães, não? Amanhã teremos o Dia das Mães, que é uma comemoração não pequena, é um momento grande, e todos os lares que têm uma mãe vão estar celebrando, vão estar fazendo uma mesa, vão estar agradecendo aqueles que creem em Deus, agradecendo a Deus, e muitos daqueles que nem creem em Deus, mas eles celebram com suas mães também, tem um sentimento de reconhecido de amor, de cuidado, aleluia. Eu não sei quem que está do outro lado nesse telefone aí, mas se for a minha mãe, eu quero pedir, minha mãe, que se a senhora puder tirar alguns minutos do seu dia hoje para ouvir algumas palavras que eu irei dizer aqui, eu já estarei mais do que agradecido a Deus, que isso será o meu presente. Eu não sou mãe, mas eu quero presente, eu sou muito pidão. Amém? Então, Igreja do Senhor, eu quero compartilhar uma palavra, como é o assunto mãe. Deus me deu uma palavra muito antes do Dia das Mães, e eu quero compartilhar essa palavra com a igreja, amém? Se você tem a sua Bíblia, se você pode pegar a sua Bíblia, nós vamos fazer uso dela hoje, vamos estar lendo algumas passagens, amém? E eu quero falar de uma mulher muito especial. Ela é tida muitas vezes como uma mulher que enganou, que teve ideias astutas, mas se você analisar na palavra de Deus, você vai ver que ela era rica de amor, cheia de qualidades, mesmo com suas falhas, porque todas as mães, na verdade, são assim. Muitas vezes nós queremos uma mãe perfeita, e nós não vamos encontrar uma mãe perfeita, mas o que Deus nos diz é que a nossa mãe nos ama, que o amor de mãe, ele é muito grande, isso é fato. A perfeição somente em Deus, amém? Glória a Deus. Então, a mulher que eu quero tratar nesse dia, compartilhar com vocês, o nome dela se chama Rebeca. Rebeca, ela foi a esposa de Isaac. O casamento de Rebeca com Isaac é uma das coisas mais lindas na Bíblia. Tudo aconteceu de maneira perfeita, tudo harmonioso. Começou com uma oração desde o envio daquele servo chamado Damasceno, que foi buscar a Rebeca. Ele saiu em espírito de oração, debaixo de oração, foi orando no seu caminho, e ele orou para saber se aquela mulher era de Deus para o filho do seu senhor Abraão. E assim ele trouxe, e foi um lindo casamento, uma linda festa. Amém? Essa é Rebeca. Mas Rebeca se encontrou em momentos delicados durante a sua vida, depois do seu casamento. Ela encontrou dificuldade dentro do seu lar. Mas essas dificuldades foi que fizeram ser revelado o que tinha dentro de Rebeca. E o que tinha dentro de Rebeca é o que tem dentro de muitas mulheres que estão ao nosso redor, que são as nossas mães. Eu quero dizer hoje para as mães que me ouvem e que me ouvirão, que a mãe, no meu entendimento, a mãe é o coração da casa, a mãe é o coração do lar. Aleluia. Aleluia. Eu quero abrir a Bíblia com vocês, convidar aquele que pode, no livro de Gênesis,
no capítulo 27. O capítulo 27, nós vamos ver o momento mais delicado da vida de uma mulher, de uma mãe. As palavras que eu irei dizer aqui são muito doloridas. E diz assim o texto: Por que seria eu desfilhada também de vós ambos no mesmo dia? Esse texto é Rebeca em desespero. Rebeca teve algumas atitudes que levaram a sua casa a chegar nesse momento de decisão e de conflito tão grande que ela viu a possibilidade de perder 2 filhos que ela tinha num só dia. E isso bateu no coração dela com um grande desespero. A pergunta que ela faz: por quê? Por que motivo ela deveria de perder os seus 2 filhos num único dia? Né? Então, mais para a gente chegar nesse ponto aqui, eu vou conduzir aqui a nossa meditação em algumas passagens aqui, dentro desse contexto, para a gente entender a história de Rebeca em relação a essas palavras que ela proferiu. Rebeca se viu em uma situação muito delicada, muito espinhosa. Então, no seu desespero, não é de se surpreender com as palavras delas. Houve um momento em que Rebeca ouviu uma conversa, mas antes disso eu quero tratar um tema. Como eles tinham 2 filhos, a Bíblia nos diz que Isaac amava mais Esaú por causa da caça. Isaac é o pai e Rebeca é a mãe, ela amava mais Jacó. Esses 2 irmãos nasceram de uma mesma gestação, eram irmãos gêmeos, mas eles nasceram sempre gêmeos, mas o Esaú nasceu primeiro e o Jacó nasceu depois. E quando foi se desenvolvendo, eles foram crescendo, os meninos foram se tornando diferentes. E o pai e a mãe também eram diferentes, porque cada um tinha uma preferência. Dado o momento, por causa da preferência, Esaú, já velho de idade, disse para Isaac, já de idade, chamou seu filho Esaú e disse para ele: meu filho, eu já estou velho, né? E o dia da minha morte eu não sei, mas ele já era velho e temia. Mas ele queria ainda, antes de partir, ele queria saborear uma caça, que era o que ele se agradava do trabalho de Esaú. Esaú era caçador, um homem do campo, e ele chamou a Esaú e disse: meu filho, pega uma caça, porque eu estou velho, assim, então não sei o dia da minha morte, mas vai, pega uma caça do campo, faz um guisado para mim, para que a minha alma te abençoe, né? Para que a minha alma te abençoe. Porém, quando ele falou estas palavras, ele estava na sua casa. Rebeca, a mãe dos meninos, ela escutou estas palavras. Ela escutou que Isaac iria abençoar Esaú. Porém, Esaú não era o preferido dela. Esaú era o preferido de Isaac. E nesse momento, Rebeca tem uma ideia, e é por causa desse plano que ela é muito julgada. Ela teve um plano e chamou Jacó e disse: olha, o teu pai fala com Esaú, teu irmão, dizendo: traze caça e faz guisado saboroso, porque ele vai morrer, ele quer abençoar. Mas ela disse: agora, pois, o filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho, traze-me de lá 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta. E levá-lo-ás a teu pai para que coma e para que te abençoe antes de sua morte. Nós vemos aqui a ideia parece boa, a ideia de Rebeca parece boa, o plano dela é bom para o menino, só que ela está usando de astúcia, ela está usando tramando um jeito de burlar para enganar Isaac.
E Jacó então teme. Jacó diz assim, porventura, ele disse, Jacó disse para sua mãe, eis que Esaú é meu irmão, ele é um varão cabeludo, e eu sou de pele lisa. Nós sabemos pelo texto bíblico que ele tinha pele diferente, ele era peludo, e o pai dele passava a mão nele e sabia que era ele. E aí ele disse, porventura, quando meu pai me poupar, e eu serei aos seus olhos como enganador, assim trarei sobre mim maldição e não bênção. E aqui começa a luta de Rebeca. Aqui começa a prova de Rebeca em sua vida. O entendimento de Jacó está correto. A visão dele está correta. O que eu vou fazer? Meu pai vai me ter como enganador. Então ele vai me amaldiçoar. Isso é terrível. Aleluia. Então o que a mãe dele disse? Meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Somente me obedece. Ela puxou para ela a maldição desse fato. Ela disse que seria sobre ela esse peso, porque uma hora poderia ser descoberto. E aí não ia ser uma coisa muito boa. Mas ela tirou o medo dele, tirou a insegurança, a incerteza, o medo, daquele mal, e disse que viria sobre ela. Ela seria capaz de suportar. E às vezes a gente diz coisas que a gente não é capaz. A gente quer assumir pesos e cargas que a gente não dá conta. Quando a gente leu no início dessa mensagem que ela estava em desespero, que ela poderia perder os 2 filhos num só dia, ela estava nessa situação. Então isso já é quase conclusão, mas é para vocês entenderem que às vezes o peso de uma decisão ele é muito grande sobre nós, e nós às vezes não suportamos. Aleluia. Então, o que aconteceu? Ele fez assim como ela mandou, pegou o cabrito, ela fez o guisado e ele levou para o seu pai. E o seu pai comeu, e fez assim como disse, Chamou ele, perguntou quem era, ele disse que era o Esaú, com a voz um pouco diferente, mas ele pegou uma roupa, a Rebeca deu uma roupa de Esaú para Jacó, e a roupa tinha um cheiro. A nossa roupa tem o nosso cheiro. E assim foi assim que ela fez. Então, quando ele foi e comeu, ele abençoou. Mas ainda eu quero pontuar aqui o que teria sido a causa, para que Rebeca chegasse a esse ponto. O primeiro ponto que eu coloquei começou com as preferências. A preferência que um pai ou uma mãe ela trata um filho em casa é muito séria. Ela pode gerar problemas para uma vida toda. Então nós temos que ter muito cuidado, porque nós temos um relato aqui bíblico desse comportamento. Nós temos também no caso de José, ainda nós vamos ter Jacó cometendo essa falha. Há filhos que são mais amáveis do que outros, é verdade. Só que o pai e a mãe, eles têm que ter o cuidado para não ferir aquele que é mais fechado, a detrimento daquele que é mais amigável. Às vezes aquele que é mais fechado, ele até ama mais do que aquele que fala muito. Porém, ele tem uma maneira diferente de demonstrar. Ele tem uma maneira mais retraída, ele é mais na dele, mas isso não diz que ele ama ou deixa de amar. E às vezes aquele que fala muito, nem sempre ama de verdade. Às vezes machuca mais do que aquele que é fechado. Isso prova, isso mostra que não é uma coisa tão simples de entender. Mas se nós prestarmos bem atenção, nós conseguimos tirar lições e aplicações disso aqui para nossas vidas, para nossos filhos, amém? Então fica aqui um alerta nesse ponto. Aqui houve na casa de Jacó, de Isaac, essa falha. Outro ponto que me chama muito a atenção foi ouvir uma conversa. A Rebeca estava em algum momento com a orelha um pouco assim, querendo escutar a conversa. Ela ouviu a conversa, daí ela teve um plano, de trocar, de mandar Jacó na frente de Esaú para tirar, não para tirar, mas para que ele fosse abençoado. Eu penso aqui que na cabeça dela não é que Esaú não ia ser abençoado, mas Jacó, ela queria que fosse também abençoado. Só que existe um princípio nessas terras de que o mais velho, o primogênito, ele é o detentor por direito da bênção. É sobre ele que está a bênção, a promessa, é assim que funciona. Então,
ela meio que ela trocou a ordem por causa da preferência, mas era de direito de Esaú, né? Então nós temos aqui no Gênesis 27:13, deixa eu ver o que eu escrevi aqui, 27:13. A imprudência, né, como a gente já viu, talvez ela tenha sido imprudente quando ela disse: sobre mim seja a tua maldição, né? Então, a atitude dela pareceu boa, depois teve imprudência e ela continuou com o plano, mostrou sendo muito astuta, porque o plano, a diferença de astuta para uma mulher sábia é muito grande. A astúcia não revela sabedoria, a astúcia revela engano. Ela é diferente, nós vamos ver nessa mensagem hoje, aleluia. Então, depois de um plano todo arquitetado e todo executado, aí então que vem, ela planejou, ele fez, o menino fez o que ela mandou, e depois veio as consequências. E quais foram as consequências? Em Gênesis 27:41 diz assim: e aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção com que o seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão dias de luto do meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Isso aqui são as palavras que resumem a situação que se encontrava Rebeca. Rebeca se meteu num embaraço tão grande que o filho mais velho queria matar o mais novo e tinha a mão dela no meio do negócio. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Vocês que me ouvem, vocês que são mães, hoje é o dia de vocês. Não fiquem tristes com o que eu estou falando, porque isso é para a melhora de vocês e da vida de seus filhos. Eu também, como pai, também vou pegar a minha posição. Já peguei. Aleluia, vou pegar novamente. Então, nossas escolhas, nosso modo de agir em relação aos nossos filhos, ele é muito importante e nossos filhos estão vendo. E aquilo está gerando algo no coração deles. Aleluia. O que gerou no coração de Esaú foi desejo de morte, foi desejo de matar a vida do seu próprio irmão. Aleluia. Foi as consequências das escolhas, das astúcias de Rebeca com Jacó que chegou a esse ponto. Ora, quando o texto fala aborreceu, era que era uma briga, não era pouca briga. Não era uma discussão, não era simplesmente trocar xingamento. Era vida por vida, ele queria sangue. Ele queria derramar o sangue de Jacó, por tanto ódio que ele estava. Porque quando ele chegou com seu pai e pediu a bênção, ele disse: eu não tenho nenhuma bênção para ti. Eu não tenho nenhuma bênção para ti. Eu já dei para o teu irmão. Ele veio e me enganou. Ele disse que era tu, trouxe o bisagro tão rápido. Ele disse: meu pai, tu não tem nenhuma bênção para mim? E ele disse: eu não tenho. Eu dei a ele todas as bênçãos. Ele vai ser o maior, ele vai ser o governante, tu vai ser servo dele. E todas as bênçãos do céu eu declarei sobre a vida dele. Então, o que eu posso fazer? Ele chorou amargamente. Então, o choro de Esaú foi muito doído. Ele disse: pai, tens uma só bênção, meu pai, uma bênção. E ele continua: abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú e chorou, levantou a voz e chorou. E esse choro foi amargo. Esse choro, Esaú parece uma pessoa, muitas vezes no texto bíblico, irresponsável. Quando ele negocia a primogenitura também, isso aqui é consequência, isso aqui tem a porção dele. Porque em dado momento, quando ele chegou no campo, ele chegou cansado e Jacó estava cozinhando, ele tinha um ensopado de lentilhas, e ele pediu no prato de lentilhas para Jacó, como a igreja sabe, e ele disse: olha, me vende a tua primogenitura, o teu direito de primogenitura. Então eles sabiam a importância do que é isso. E ele disse: para que me servirá a primogenitura neste dia? Para que vai servir nessa hora? Eu estou morrendo de fome. Me dá um prato desse guisado e fica a primogenitura para ti. Às vezes, no momento de loucura, nós falamos coisas torpes, palavras sem sabedoria, palavras que não edificam e que nos autodestroem e nos levam para situações de choro amargo, como foi o caso de Esaú aqui, como foi o caso de Rebeca aqui. Nós vemos uma família agora totalmente desesperada, desestruturada dentro desse contexto.
E é doído ver quando tenta dentro da nossa casa. É uma coisa que dói. Hoje tem muitas mães que estão com seus lares, tem saúde, tem vida, mas às vezes a intriga que está entre seus filhos é tão terrível que ela chega a ser uma enfermidade no coração das mães. As mães sofrem, os pais amam, mas o amor de mãe, ele vai além, ele é um amor mais profundo, mais sensível. Ela se compadece de uma maneira conduída com seus filhos. Aleluia! Então nós vemos aqui a situação, o cenário que se encontra a casa de Isaac. E aí tem a mão de Esaú, a falta de sabedoria, tem a astúcia de Jacó, tem um silêncio da parte de Isaac e tem as astúcias também de Rebeca. Tudo isso culminou nessa palavra que disse: e agora, porventura, eu vou perder meus 2 filhos num só dia, eu vou ficar desfilhada. Atitudes sem sabedoria, palavras que não vêm do coração de Deus, palavras que não edificam, mas que nos autodestroem, às vezes nos levam para mais fundo. Aleluia! Então nós vemos essa situação, esse é o cenário da casa de Rebeca. Aleluia! Aleluia! Então, quando eles estavam nessa intriga, mas aí agora vai surgir um momento da sabedoria. Vai surgir um momento na vida de Rebeca que ela vai usar a sabedoria segundo Deus agora, eu creio. Aleluia! Quando chegou no ouvido dela, ela disse, e foram denunciados, o texto diz aqui, a Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Ela ficou sabendo da ameaça. A ameaça se espalhou de alguma maneira que chegou no ouvido dela. E ela foi o desespero que bateu no coração dela. E por que ela fala de perder os 2 filhos? Quem era que iria matar Esaú? Alguém poderia matar Esaú então? Sim. Sim, mas existia a lei? Não existia a lei escrita. Mas já existia a lei moral, os costumes do período daquela época. Era sangue, já bem depois do dilúvio, é estabelecido aquele que derrama sangue, o seu sangue será derramado. É vida por vida. É o período da lei, já é estabelecido, ainda não escrito, mas ela já está moralmente, ela é ensinada e praticada. Então, o que aconteceria na visão de Rebeca? Rebeca vê Esaú querendo matar Jacó. Se Esaú matar Jacó, Esaú, naturalmente, pela lei, seria assassinado por juízo, por um tribunal, ele seria morto. Então, faz sentido ela dizer, ela seria desfilhada dos seus 2 filhos num só dia. E o que fazer numa hora dessa? Como eu faço para não perder o meu filho Jacó? Para não perder o meu filho Esaú? Aí vem a hora do sacrifício. A hora do sacrifício, da entrega. Aleluia. Ela disse, e ela teve uma ideia extraordinária. Todos sabiam do plano de Esaú de matar Jacó. Rebeca ficou sabendo. Porém, tem uma pessoa muito importante e muito sensível dentro dessa história que não sabia. O texto não dá nenhuma menção de que Isaac ficou sabendo dessa história. Por que ele não ficou sabendo? Por que ele foi poupado? No início, nós soubemos aqui que ele é de avançada idade. Você imagina um vovozinho com as emoções à flor da pele, nos seus últimos dias, pelo contexto que se diz, se ele tomar um susto desse, ele morre. Se ele souber que Esaú quer matar Jacó, ele pode não aguentar. E foi poupado dele essa informação, ele foi poupado dessa triste notícia. Aleluia! E Rebeca também manifestou a sua sabedoria aqui para não trazer ruína a mais à sua casa. E daí começa o processo de sabedoria segundo Deus na vida de Rebeca. Aleluia! Ela tem uma ideia extraordinária que eu vejo em mulheres como a minha esposa hoje. Muitas vezes ela esconde uma informação e às vezes eu até me irrito com algumas coisas. Porém, às vezes é para poupar, é para evitar algum prejuízo, algum dano em alguém, ou que alguém venha ser ferido. E ela prefere esconder, ela prefere manter em oculto certas situações para não trazer destruição, porque nem todos são capazes de suportar determinadas informações, nem todos são capazes de lidar com certas situações. As mulheres, elas são mais fortes, apesar de serem mais sensíveis, mas elas têm um controle, um domínio de si mesmo que é extraordinário da parte de Deus.
E nós homens muitas vezes não temos. A nossa carne ela se aflora muito rápido. O homem ele perde o domínio da situação, às vezes muito rapidamente. E isso não é somente para as pessoas que não têm Jesus. Às vezes nós mesmos crentes, nós perdemos o equilíbrio. O nosso emocional, ele é muito sensível e descontrola facilmente. Aleluia! Então aqui eu vejo a manifestação da sabedoria de Deus na vida de Rebeca. Aleluia! E o que ela faz? Ela tem outro plano. Ela é cheia de planos, ela é cheia de ideias. E ela tem um novo plano agora, como disse a Bíblia de hoje, chama ele plano. Então ela chama o seu filho, e dá uma orientação a ele. Mas antes, aleluia, ela chama ele, né, Jacó, e ela disse: olha, meu filho, eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo se matar-te. Olha o consolo que Esaú tinha. O consolo que Esaú achou que teria na sua alma seria somente quando ele matasse Jacó. Era como ele seria consolado a despeito daquela bênção que foi roubada. Do caso do engano da bênção da primogenitura, ele se propôs no seu coração e ele disse: eu só vou me consolar o dia que eu tirar a vida do meu irmão. Mas ele estabeleceu uma data. Aleluia. Ele disse: assim que o meu pai morrer, eu faço isso. E aí veio a estratégia de Rebeca. Ela não esperou a data que Esaú estabeleceu. Ela criou uma outra situação para que o filho dela fosse livrado. Aleluia. Mas não falou para Isaac a realidade. Ela trouxe uma outra situação que também afligia Isaac, mas de certo modo era menos dolorida. Ela disse Rebeca, ela disse para o seu filho, né, que o mais velho queria matar. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz, segunda vez. Ouve, meu filho, a minha voz, como na primeira vez tu ouviu, ouve segunda vez. A minha voz eu te peço. Levanta-te e acolhe-te a Labão, meu irmão, em Arã. Levanta-te, vai para a terra de Arã. Vai te esconder, vai te acolher, vai ser guardado lá, por causa do teu irmão que quer a tua morte. Mas para ele ir, ele precisava ser enviado pelo seu pai. Ele precisava da autorização de Isaac. Ele precisava que Isaac dissesse: vai, meu filho. E agora, como que é a hora de falar para Isaac? Isaac vai ter que saber que Esaú quer matar Jacó. Não. Rebeca teve uma outra ideia. Ela teve uma ideia extraordinária, porque existia um problema que afligiu o coração de Isaac e Rebeca. As mulheres que Esaú já tinha, elas eram mulheres promíscuas, eram mulheres pagãs, elas eram terríveis e não tinham respeito pelos velhinhos. Então a alma de Rebeca e a alma de Jacó era afligida pelas mulheres, pelas filhas de Et, as mulheres que Esaú arrumou para si. Então ela sabia desse problema e ela trouxe este problema e apresentou a Isaac e disse Rebeca a Isaac: enfadada estou da minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar a mulher das filhas de Et, como estas são das filhas desta terra, para que me servirá a vida? Ela disse: se o Jacó casar com essa família, com essas mulheres da mesma qualidade das mulheres de Esaú, para que vai me servir a vida? Eu vou morrer enfadado, eu vou morrer de angústia se o Jacó casar com uma mulher desse tipo. E aí ela disse, é aí que veio o plano dela, a ideia que ela disse. Então ela apresentou a situação do casamento de Jacó para tentar arrumar uma mulher para Jacó, uma mulher que fosse temente a Deus. E foi esse escape que ela encontrou, essa saída, essa estratégia que ela teve para poupar Isaac da terrível notícia de morte que estava no coração de Esaú. E ela chamou Isaac, apresentou a situação, e Isaac chamou Jacó e disse: ele chamou o Jacó, abençoou e ordenou, e disse: não tomes mulher de entre as filhas de Canaã,
levanta-te, vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. E Deus Todo-Poderoso te abençoe, e te faça frutificar, e te multiplique, para que sejas uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua semente contigo, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações, e que Deus deu a Abraão. Assim enviou Isaque a Jacó, o qual se foi a Padã-Arã, a Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Então nós vemos a estratégia extraordinária de Rebeca. Ela poupou o coração de Isaque, ela poupou a vida de Isaque, que ele poderia não suportar essa notícia. Ele não ficou sabendo, em nenhum momento no texto bíblico ele não diz que ele ficou sabendo desse desejo de vingança, porque Esaú sabia que era sensível à vida de Isaque, e Esaú disse: eu vou esperar ele morrer para depois cometer esse ato, porque se eu cometer agora, ele não vai suportar, ele vai sucumbir diante do luto por causa do filho dele. Então eu vou segurar o meu ódio, eu vou segurar o meu ímpeto, até que o dia do luto dele venha, para que assim eu faça. Mas aí, como Rebeca escuta a conversa, quando ela escuta a conversa atrás da parede, a conversa chegou nela, e ela tem os seus planos, e aqui ela teve um plano. Porém, eu quero colocar aqui um ponto muito importante. Parece simples essa decisão de Rebeca, não? Mas não é tão simples a decisão de Rebeca. Rebeca se viu numa encruzilhada de perder os 2 filhos, e a palavra que o que Deus deu para ela, o que Deus deu a entender, é que ela pensou, abrirei mão de um para que nenhum se perca. Eu vou abrir mão do meu convívio com meu filho Jacó. Eu vou ter uma ideia de enviar ele para longe, onde ele possa ficar seguro. Ele não vai estar debaixo do meu cuidado. Eu não vou estar levando café na cama para ele. Eu não vou estar cuidando dele como eu cuido. Mas ele vai estar em vida, guardado em vida. Ele vai estar guardado por Deus, onde quer que ele esteja. Mas aqui é perigoso para ele agora. Ele irá, enquanto se aplacar a fúria do irmão dele, eu vou mandar buscá-lo. Ela disse: tu vai. Quando o teu irmão se acalmar desse desejo maligno no coração dele, eu vou mandar te buscar e te trarei de volta. Mas não foi bem assim. Jacó foi, Esaú ficou com seu ódio, mas o que é mais lindo é que ela teve a consequência daquilo que ela declarou sobre a vida dela. Ela disse: a tua maldição seja sobre mim. E nós vemos as lutas que ela passou, e fora os choros que ela derramou. E enquanto ela teve essa força que somente a mãe tem às vezes, de abrir mão, ela renunciou. Ela renunciou ao seu filho amado, aquele que ela mais amava, mas para poupá-lo a sua própria vida. E ela foi sábia. Ela foi sábia porque ela sabia que o seu filho era capaz de matar o outro. Ela conhecia bem o caráter do seu filho Esaú. Ele era caçador, ele é acostumado a tirar vida. As pessoas geralmente que trabalham em mata, caçando, atirando, matando, para eles não tem muita diferença matar uma pessoa ou matar um animal. Para eles são insensíveis às vezes. Então ela sabia que o seu filho era sanguinário e que ele poderia vir realmente tirar a vida do seu filho amado. Então ela abre mão dele, e entendendo que é melhor abrir mão de um para que não perca os 2. E ela teve vitória neste caso. Ela teve vitória, né? A gente viu aqui como foi que ela veio se parar dessa encruzilhada, dessa situação tão delicada. São escolhas, são palavras, são decisões muitas vezes impensadas, que nos levam a ficar às vezes embaraçados. Aqui a gente aprendeu com Rebeca, mas a gente viu uma coisa muito linda, 2 coisas muito lindas. Quando ela diz assim: eis que a tua maldição seja sobre mim. Esse amor de Rebeca reflete diretamente o amor de Cristo. Eu vejo em Rebeca o amor de Cristo, o amor sacrificial de mãe. Ele reflete o caráter do amor de Cristo, porque a mãe, ela se põe, ela se coloca, ela se permite até ser machucada por causa do filho, para o filho não ser ferido, para ele não ser punido de acordo com aquilo que ele fez.
Aleluia. Isso somente reflete o amor de Jesus Cristo de Nazaré, porque ele disse, a palavra nos diz que a maldição que era nossa, o castigo que era nosso, foi colocado sobre ele, e não foi obrigado, ele não foi obrigado, ele aceitou. De bom grado ele aceitou levar as nossas enfermidades, de bom grado ele aceitou carregar a nossa maldição, a culpa dos nossos pecados sobre os ombros dele ele levou. Aleluia. Então eu vejo em Rebeca, nessa hora, nesse momento, nessa porção da sua vida, o caráter do amor de Cristo revelado. Por isso que eu disse que a mãe é o coração do lar. A mãe é o coração que reflete o amor de Deus na terra. Quando Deus vai comparar o seu amor, ele não encontra um amor tão grande para dizer, para comparar com o seu. O único amor que ele encontra é de uma mãe. Ele diz assim: ainda que uma mãe se esqueça do filho que ainda ama, isso é uma coisa quase que impossível de acontecer, mas acontece. Muitas mães, não é que elas esquecem de dar mama, mas o modo como ela cuida dos seus filhos parece que ela esqueceu. O modo como ela trata seus filhos parece que ela esqueceu do seu filho. Mas ele diz: mas eu, todavia, eu jamais me esquecerei de ti. Aleluia, glória a Deus. O amor de Deus, ele é o único, infalível, 100% puro. Você não vai encontrar mancha nem moda, nada no amor de Deus que você possa acusá-lo. Aleluia. Mas ele nos deu um amor. Ele nos deu as nossas mães, aqueles que ainda têm as suas. Ele nos deu a mãe para que nós pudéssemos provar um pouquinho do seu amor, do caráter do seu amor aqui nessa terra. Aleluia. Por isso eu quero desejar que hoje, através dessas palavras, dessa mensagem, o meu carinho para com as mães, o meu amor para com a minha mãe e o meu respeito para todos aqueles que não têm mais o meu sentimento. O meu pai não tem mais a sua mãe, a minha mãe não tem mais a sua mãe com ela, a minha esposa não tem mais a sua mãe com ela, mas eu, pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor, ainda tenho a minha mãe comigo, e eu louvo o nome do Senhor por esta dádiva, por esta maravilha. Eu sei que a minha mãe tem essa diferença comigo, mas isso não faz dela menos mãe do que ela é, e não faz de mim menos filho do que eu sou. Aleluia. Então eu quero agradecer, quero desejar um feliz Dia das Mães para nossas mãezinhas que estão aqui nessa terra da Alemanha, aquelas que estão no Brasil, aquelas servas do Senhor também, que oram, que jejuam, que buscam pela salvação da sua casa, pela conversão dos seus filhos, pela libertação daqueles que estão em cadeia. Continue, mãezinha, buscando pelo seu filho, continue entregando, continue fazendo a sua parte, pois saiba que o Senhor nunca falhou na parte dele, e ele nunca falhará. Ele sempre cumprirá aquilo que decretou. As suas palavras, os seus decretos hão de se cumprir na vida dos seus. Creia, guarde no seu coração as promessas de Deus, aquilo que ele falou acerca do teu filho há de se cumprir. Ainda que Esaú disse que ia matar Jacó, Esaú disse que ia tirar a vida do seu irmão, só que porém tinha uma palavra decretada no livro de Gênesis sobre a vida de Jacó. Quando Rebeca tinha intimidade com Deus, antes que ela conversasse com Isaac, ela tinha intimidade com Deus. Quando ela engravidou do seu ventre, o seu ventre começou a gerar, aqueles dois meninos começaram a bater-se, a pelejar dentro do seu ventre, ainda no seu útero começou a peleja. Então a contenda entre Jacó e Esaú não é simplesmente por causa dessa escolha de Rebeca, ela veio muito antes. Na sua geração já existia a separação, já existia algo do plano de Deus na vida desses meninos. Aleluia. Isso aí foi só umas ferramentas, foi um contexto que foi usado para cumprir aquilo que Deus já havia determinado, porque ele disse para Rebeca, nos primeiros meses de gestação, Rebeca não entendia o que se passava. Por que assim isso? Por que tem essa dor? Por que essa peleja no meu ventre? E ela foi e apresentou a causa dela diante do Senhor. E ele disse para Rebeca, o que está sendo gerado dentro de ti, Rebeca, são duas nações e dois povos, e eles serão grandes. Aleluia. Eu vou pegar o texto bíblico aqui, aleluia, para mim não me equivocar. Aleluia. Quando nós vemos o contexto da geração dos descendentes de Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto ela era estéril. Olha como começa a história de Rebeca. Rebeca não começou
rindo, ela não começou pulando, ainda que no seu casamento foi luzes, foi flores e foi festa, foi maravilha, mas quando chegou no seu casamento, nos primeiros meses, ela se deparou com um problema duríssimo e seríssimo. Ela era estéril, e como ela é estéril, o seu marido orava constantemente pela sua cura. O seu marido orou 20 anos, aleluia. Recebe, ora. Faz 1 ano, faz 2 anos, ora. Rebeca e Isaac oraram 20 anos para ser gerado no seu ventre. E Deus ouviu a oração. E no tempo certo, o ventre de Rebeca gerou. Aleluia. Aleluia. O Senhor ouviu as orações de Rebeca. E Rebeca concebeu, né? Aleluia. Porém, quando na gravidez, como eu estava falando, os filhos não estavam dentro dela. A peleja começou muito antes. A peleja começou no seu ventre. Então ela disse: se é assim, por que sou assim? Né? E começou a perguntar ao Senhor: por que essa peleja? Por que essa briga? Ela sentia um desconforto no seu ventre. E ela apresentou diante do Senhor. E ele disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que outro povo. E aqui tem a palavra que já estava determinada por Deus. Ele disse no final: tudo isso é a determinação de Deus, mas é que faz uma coisa aqui que vai direto com o plano de Rebeca. Essa palavra que somente Rebeca conhecia. Isaac não conhecia essa palavra que eu vou falar. Esaú não conhecia essa palavra. E nem o próprio Jacó não conhecia essa palavra. Mas Rebeca conhecia, e a palavra é: e o maior servirá ao menor. O maior servirá ao menor. Rebeca era a única que conhecia essa palavra que Deus deu. Era a única que sabia desse decreto de Deus. E na hora do parto, quando nasceu Esaú primeiro e Jacó o segundo, ela já sabia. Ela já sabia que o menor seria maior do que o mais velho. Ela sabia que Jacó é que deveria carregar a bênção. Ela sabia por ordem de Deus. Porque na intimidade dela com Deus, Deus falou para ela: Jacó, o mais novo, o menor que nascer depois, ele vai ser maior do que o primeiro. Então quando ela viu Isaac querendo abençoar, ainda que de maneira natural, de maneira legal, ela interviu. Ela botou a sua mão e disse: não vai ser assim. Por isso ela se colocou na brecha. Por isso ela se colocou e disse: a maldição seja sobre mim. Porque ela sabia que a maior do que aquela maldição que poderia vir era uma bênção que já estava decretada por Deus. Aleluia. Deus tinha declarado sobre a vida de Jacó que ele seria maior, que ele seria o rei, que ele seria um senhor de nações, um pai de multidões. Aleluia. Somente Rebeca sabia dessa palavra, igreja. Aleluia. Então quando ela foi com seus planos, com sua astúcia, ela não foi maligna. Ela não foi maligna. Ela lembrava da promessa. Lembra da promessa lá atrás. Guarda, porque ainda no ventre foi declarado promessa sobre os teus filhos. Ainda na geração deles foi declarado bênçãos. E isso vai se cumprir. O que Deus determinou vai se cumprir sobre a vida dos nossos filhos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Foi isso que Rebeca fez. Aleluia. Ela guardou a promessa de Deus. Ainda que ela usou, parece de astúcia, mas nós vemos na conclusão da história, nós vemos Jacó gerando 12 filhos, nós vemos Jacó gerando 12 príncipes, as 12 tribos de Israel, das 12 tribos de Israel, aleluia, descendem de Jacó, aleluia. Foi a mão de Rebeca ajudando, fazendo a vontade do Senhor, aleluia. Então essa palavra eu quero declarar, eu quero deixar aqui para a igreja, porque é muito grande o amor de Deus. É muito grande as promessas de Deus. As mães são chamadas, as mães são colocadas na brecha, mas tem um propósito. Deus tem um plano na vida de cada mãe para com seus filhos, e Ele há de cumprir aquilo que Ele já determinou. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Eu quero aqui agradecer pela mais uma rica oportunidade que me é dada de compartilhar a palavra de Deus, e que essa palavra possa gerar vida, gerar edificação e venha trazer glorificação ao nosso Deus. Em nome de Jesus.